Queridos, a paz do Senhor. Amém. Podem sentar um pouquinho. Eu quero só dizer da minha alegria de estar aqui e agradecer também o convite que os pastores fizeram para eu estar aqui, né? Eu não conheço todos os pastores aqui, mas fiquei conhecendo a Hilda, a Márcia e o Silas, que eu já conhecia bem, e eu sei que um convite para estar aqui, uma programação destas é feita pela diretoria toda, né? Pelo pessoal, a liderança da igreja. Então eu quero agradecer o convite que me fizeram para estar aqui, e foi com muito prazer que eu pude vir. Viu, Hilda? Conversei com você várias vezes, né? E agradecer também o pastor Evaldo, que está conosco. Havia a possibilidade de um neto vir comigo, com a Júnia e comigo, mas aí, por causa de uma programação muito importante lá para os jovens, e ele é um dos líderes dos jovens, ele acabou ficando para lá. Aí o sogro dele, que é o pastor Evaldo, casado com a minha filha primogênita, não vou falar mais velha, né? A primogênita, e ele então veio e ela ficou lá, ajudando a cuidar do trabalho importante que havia lá. Então eu quero agradecer muito e dizer que a Júnia e eu estamos muito contentes de estar aqui. E eu queria só, nós estamos falando aqui, a Márcia falou, eu falo Márcia, eu já falei que é um casal de pastores, né? Então a gente tem o dever de usar o título certo para os nossos líderes, e eles são pastores, e certamente eu falei ontem que eles nem precisavam que nós viéssemos aqui só para ministrar. Eles são escritores, são formados em teologia, tem muita gente preparada aqui, né? Vocês são um povo privilegiado aqui, que é um centro de formação de pastores, de líderes, né? De missionários. Então, mas pela consideração, pelo amor e pela honra que eles nos deram, então nos chegaram os convites para estarmos aqui. E nós viemos com muito prazer. Ontem nós falamos um versículo interessante, que eu quero repeti-lo hoje. O Salmo 29, o versículo 9, diz assim: no seu templo cada um diz glória. No seu templo cada um diz glória. E há um outro versículo também muito interessante, que é Romanos capítulo 12, Romanos 12, o versículo 11, só o finalzinho do versículo, Romanos 12, 11b, que diz assim, interessante, que eu estava lendo, né? Então me veio muito forte isso aqui. Diz o texto: nunca lhes falte o zelo, vírgula. Tem alguma tradução que põe um ponto final aqui, então fica só a segunda parte, mas aqui ficou junto. Sejam fervorosos no espírito, servindo ou sirvam ao Senhor, quer dizer, sirvam ao Senhor com fervor de espírito, de vida, né? Fervor. No seu templo cada um diz glória. Interessante. E a gente só vai fazer isso, dizer glória a Deus, aleluia, quando você está fervendo lá por dentro. Você já viu uma vasilha, uma caçarola, uma panela, uma coisa assim, no fogo, e a água então está lá, e a água começa a ferver, vai fervendo. Essa palavra fervor de espírito vem de ferver lá por dentro.
Tem gente que apagou o fogo lá dentro e ele nem está percebendo, está apagadíssimo. O que que apaga o fogo, né? O que que faz a pessoa ficar sem fervor nenhum? Aí pode estar uma coisa caindo do céu assim, bênção, e ele está quietinho lá, não fala nada. A minha natureza é diferente da natureza de muita gente. E às vezes eu seguro para não explodir de tanta alegria que eu sinto quando eu estou ouvindo a palavra, quando eu estou sendo abençoado, né? Há um fervor, aquilo vai fervendo, é como fogo que vai mexendo lá dentro. Tem hora que você não aguenta mais, você abre a boca e você fala. E um ambiente assim na igreja, quando a igreja está sendo tocada pela presença de Deus, vai fervescendo lá dentro, né? Vai sentindo aquele calor lá por dentro, e de repente você não aguenta mais, você abre a boca, glória a Deus, aleluia, e aí vai, né? Um ambiente, e não só isso, mas os dons espirituais começam também a extravasar, porque o Espírito Santo que vem morar dentro de nós, ele se manifesta, e a palavra diz então que a manifestação do Espírito é dada a cada um visando o bem comum. Então manifesta o Espírito Santo através dos dons espirituais e vai abençoando toda a comunidade. Um fala glória a Deus ali, outro fala aleluia lá, outro fala língua estranha, outro profetiza, outro tem revelação, tem visão. De repente pega fogo, até quem não é convertido se converte naquela reunião, e gente é curada, gente é abençoada. Então é isso que eu entendo. Agora, deixe-me falar duas coisas para vocês. Eu sou de origem presbiteriana, não tenho nada contra os presbiterianos, são amigos nossos. Eu já lecionei na Faculdade Teológica de Londrina, da Presbiteriana do Brasil, ajudei a formar pelo menos 4 turmas de pastores lá, e só não continuei dando aula, porque eles queriam que desse mais aulas, e eu não podia, não tinha tempo para dar, quase que nem aquelas que eu estava dando, eles queriam que um professor assumisse mais uma tarefa lá, e eu não pude. E os pastores são meus amigos, eu não tenho nada contra eles, mas, porque hoje não depende muito de uma denominação, de um nome de uma igreja, para você falar essa igreja que é avivada. Tem algumas manifestações do Espírito Santo, até na igreja católica. Não sei se vocês já ouviram, tem alguns padres que estão falando muita verdade, e Deus está tocando até lá no meio deles, e dons espirituais, tudo lá dentro, né? É claro que ainda há uma mistura lá, mas já melhorou muito do que foi lá no passado. Então, nós hoje vivemos uma situação bem diferente com os metodistas, com presbiterianos, com qualquer outra denominação. Mas no meu tempo não era assim. Eu não sou tão velho assim, né? Eu sou idoso, mas não sou tanto. Tem gente mais idosa que eu. Estava pensando aqui, o pastor Jonathan, ele não gosta muito de falar a idade dele, mas ele fez um comunicado a alguns colegas, falando quando é que ele vai completar os seus 68 anos, então não é mais segredo, hein? 88. Aí eu estava vendo, eu completei agora 81, então ele é 6 anos e meio mais idoso que eu. Então, e ele também é de origem presbiteriana. E graças a Deus por isso, não há barreira entre nós. Um título, uma denominação não separa a gente. Mas no meu tempo de criança, meu pai já era presbiteriano, meu avô paterno, filho de índio, e a esposa também, que era a minha avó paterna, que nesse tempo já era falecida, era também da igreja presbiteriana. Analfabetos. Meu avô não sabia ler, minha avó paterna também não, meu pai era semi-analfabeto, ele foi presbítero do pastor Jonathan, no início, lá quando era um novo convertido.
Mas quando eu era bem criança, porque eu já nasci no lar em que os meus pais eram convertidos, eu ouvia, não do meu pai tinha medo, porque ele não sabia também que era isso. Era um tempo assim, de muita ignorância, de muita superstição, muita coisa assim, muitas dúvidas. Aí me diziam que a Assembleia de Deus, que é uma vanguarda na área do avivamento nesse Brasil, né? E quando os missionários vieram lá do exterior para o Brasil, eles foram batizados no Espírito Santo. E a gente então nem sabia o que era isso, os presbiterianos, e eles trouxeram o avivamento, começou ali. E então as igrejas Assembleias de Deus foram se instalando em muitos lugares. E eu me lembro que lá no nosso patrimôniozinho, chamado Itaoca, um nome de índio também, tinha lá uma igreja Assembleia de Deus. A gente não podia nem passar perto. As outras igrejas tinham medo de passar lá. Por quê? Porque o assembleiano, ele ferve até demais, né? Ele grita, ele louva, ele faz aquele barulhão. Então eles diziam assim: olha, cuidado, não passa perto não, porque abaixa o negócio lá no meio deles, e eles sobem na parede, eles fazem isso, fazem aquilo. Ele tinha medo de passar perto. E eu cresci assim, pensando que essa coisa de Espírito Santo, a gente tinha que fugir disso, porque era uma coisa perigosa, e que os assembleianos estavam todos lá no perigo, e nós não podíamos passar nem perto, nem conversar com eles. É isso que me ensinaram. Eu tive um trauma de relacionamento com os pentecostais. Quando falava pentecostal, assembleiano, eu queria passar longe dele, nem conversava. Eu me converti aos meus 18 anos, 19 anos, me converti, e essa coisa fica lá dentro. Coisa boa às vezes é difícil guardar, mas coisa ruim, aquilo machuca a gente por muito tempo, né? Eu tive muita dificuldade, e eu vou contar uma experiência minha, e hoje a Júnia vai compartilhar a experiência dela também, que é filha de presbiteriano, que os pais não eram convertidos, os pais dele não eram convertidos, a sua avó era benzedeira, era ligada a Umbanda, porque todo benzimento é feito embaixo de uma clarividência, uma revelação umbandista, de uma entidade de caboclos, de índios, de pretos velhos, isso é a denominação que eles dão lá na Umbanda, né? A corrente umbandista. E muitos que fazem o trabalho de benzimento, às vezes nem sabe que está embaixo de uma clarividência, tem revelação. Então tem aqueles raminhos de árvore, eles usam aquilo lá, e vai lá e benze a criança, e adulto também. Eles nem sabem o que estão fazendo, mas estão embaixo de uma revelação maligna de Umbanda, do espiritismo, que é uma corrente africana. Por isso chamam de pretos velhos, porque sempre um terreiro que é o pai Bernardino, o pai Jacó, o pai João, o pai não sei o quê, pai Francisco, né? Nós fechamos um centro lá perto de Campo Mourão, que era o pai Joaquim. O pai Joaquim era um homem novo ainda, sempre é uma pessoa idosa, cabelo branco, e na maioria deles são negros, porque eles são ligados às entidades africanas, né? Mas esse senhor é um senhor novo ainda, nascido em Minas Gerais, minha terra, e aí tinha 6 filhos, os 6 eram médios nesse terreiro, e se converteu uma filha, e casou-se com um rapaz convertido de uma das nossas igrejas em Campo Mourão, e eu fui fazer um trabalho em Campo Mourão, a filha falou assim: o senhor não poderia fazer uma visita comigo na casa do meu pai? Eu fui para lá, eu não sabia, estava entrando dentro de um centro. O centro entrava para a casa dele assim, numa região rural. Eu entrava aqui e tinha uma outra porta que dava para esse lado aqui, era um salão para cá, e para cá era a casa. Quando nós entramos assim, eu olhei e já vi o altar
desse lado da porta aberta veio o altar, e nós entramos para cá. E daí eu comecei a conversar com ele, né? Pai Joaquim. E aí foi uma das experiências bonitas que eu tive, né? Na hora da libertação. Eu estava começando, nem sabia muito fazer trabalho de libertação ainda, era recém-casado, já tinha tido uma experiência com o Espírito Santo, mas não era o suficiente ainda para mim. E aí eu falei assim para o Sr. Joaquim, que bom, né? Eu vim aqui, nós estamos vindo aqui junto com a sua filha, seu genro, e estava a esposa dele também. Nós queremos falar de Jesus para o senhor, conversar, nós trabalhamos para Jesus. Ele falou assim: meu filho, eles falam, né? Meu filho, nós aqui também, nós trabalhamos com Jesus também. Eu falei: pois é, esse também, aí eu peguei o gancho aí. Esse também, para nós não existe, porque nós trabalhamos só com Jesus. Falei para ele, trabalhamos para Jesus, e nós dependemos só de Jesus, e não precisamos. Eu fiquei sabendo que aquela filha, a filha que estava ali, que era também uma médium, ela recebia um caboclo, e depois eles descobriram que tinha um caboclo mais forte do que aquele, chamado caboclo Ventania. E então ele preparou a filha dele durante 6 meses, muitas noites dormindo assim no relento, e fazendo a preparação, toda aquela unção, a dedicação para esse espírito. Aí eu falei: pois é, o senhor preparou a sua filha todo esse tempo para receber um guia que o senhor nem sabe quem que é, e nós sabemos quem é Jesus. E esses guias aí, seja o Ventania, Arranca-Toco e o caboclo não sei o quê, para nós isso tudo é coisa maligna, e nós não precisamos de nenhum deles, e não temos medo de nenhum deles. Nós só servimos a Jesus e trabalhamos só com Jesus. E aí ele ficou assim, e ficou calado, não falou, não se defendeu nada. Falei: eu quero fazer fazer um desafio para o senhor. Se o senhor aceitar, vai ser muito bom. O senhor tem quais as ligações, quais as linhas, quais os cabeças de linha que o senhor recebe, ou que a sua esposa recebe, que seus filhos recebem? Fulano, Beltrano, Cicrano. Então chama um deles aí. Se o senhor chamar, ele vem? Não, se chamar, ele vem. Então chama um deles aqui, que é na linha dos caboclos. Se chamar, qualquer hora vem. Se for do lado esquerdo, já não vem, tem que preparar primeiro, senão eles depois fazem uma ruaça lá. Então chama um deles aqui. E eu sozinho ali, sem muita experiência, mas com muita fé e com muita vontade de ver aquela família liberta. Aí ele chamou a filha, e fizemos lá eu fiquei em pé. Aí ficou o senhor, que é o dono do centro, a esposa dele, o casal que estava novo convertido, e veio a moça que ia fazer o canto ali, chamar a entidade. E chama, e vai, e trabalha, e pula para lá, para cá, e não recebia nada. Aí eu perguntei assim para ele, parece que não está, uns 5 minutos, mais ou menos, não vinha. Falei: por quê? Por que será que eles não estão vindo? Pois é, não estou sentindo nenhuma vibração. Vibração é sinal, nenhum sinal de que eles estejam por perto. Não, mas chama mais um pouco, de repente eles estão lá fora, eles vêm. Aí ele continuou chamando, e de repente a moça ficou do meu lado, assim, a moça fica incorporada. Eu falei: está amarrado, mão para trás, amarrado. E ficou a menina lá com os 2 braços para trás, as mãos amarradas. E eu falei: e você não sai agora enquanto eu me mandar. Você veio e fique aí enquanto eu não te mandar sair. Aí falei para o seu Joaquim: seu Joaquim, o senhor está vendo? Ele já percebeu que quem está comigo é mais forte. Eu mandei ficar amarrado, ele já está amarrado, com as mãos para trás aqui. Aí ele ficou assim, né? E aí eu falei assim: escuta, você está aqui enganando essa família. Mas você eu não consigo enganar. Então tá bom, você já está confessando sua derrota. E você
na verdade, você é de Deus ou é do diabo, do inferno? É do céu ou é do inferno? Ele falou: eu sou de baixo, eu sou de baixo. Muito bravo, nervoso. Falei: pois é, hoje é o seu fim aqui, porque você é de baixo e nós somos de cima, nós somos de Jesus, e com Jesus você não pode, você sabe disso, confessa a sua derrota. Ele confessou que estava derrotado. Eu mandei embora, a família toda aceitou, recebeu Jesus naquele dia, naquela tarde, eu sozinho ali, recebeu Jesus. Aí no outro, eu ia viajar de noite de volta de Campo Mourão para Maringá, e então eu resolvi ficar lá, pousar lá na cidade. No outro dia fomos lá com um carro e desmanchamos os altares e desfizemos o centro de um dia para o outro. E ele começou então a ler a Bíblia, e aí ele começou a ser muito perseguido, aí teve que mudar-se de lá para Mato Grosso. Estava na igreja Assembleia de Deus em Mato Grosso, converteu-se a família inteirinha. Então, quando Deus está com a gente, não tem tempo ruim com a gente não perde para ninguém, nem para o inferno, porque Deus é maior, Jesus é maior, e tem anjos fortes que cuidam de nós. Esse é um testemunho assim mais na área de libertação. E eu também tive uma experiência, e a Júnia vai contar uma experiência dela também comigo agora. Eu não sabia nada do Espírito Santo, eu corria de lugar onde as pessoas tivessem essas reações, falar língua estranha e cantar cântico espiritual, não podia nem ver isso, porque eu tinha trauma disso, né? E eu então fui com o pastor Jonathan para uma vigília de oração. Isso foi antes do meu casamento, era solteiro, na cidade de Cianorte. Então havia uma reunião de oração, e o pastor Jonathan ia com a gente toda semana. Era uma sexta-feira à noite, mas a vigília de oração era a noite inteira. A gente chegava, eu trabalhava o dia inteiro estudando, trabalhando, muito cansado, e era 8h30, 9h, nós estávamos chegando na chácara. Não sei se você conheceu, Márcia, o irmão Gumercindo. A reunião era na chácara dele, perto da cidade, e nós íamos para lá, cafezal, aquelas árvores bonitas, dentro de casa de madeira. O senhor Gumercindo era um presbítero do pastor Jonathan, e ele vai estar me esperando na casa dele. Depois nós vamos dar uma chegadinha lá, tomar um cafezinho. Nós ainda vamos viajar hoje, mas ele veio justificar porque ele não veio para a reunião agora à noite, veio aqui só para falar comigo sobre isso. Mas então o pastor Jonathan tem uma história com a gente, comigo, com a Júnia, com a família da Júnia, com a minha família, né? E como a Márcia falou, então o pastor Jonathan, nós estamos lá orando, um grupo pequeno, acho que umas 10, 12 pessoas. Esse grupo variava, às vezes um dia ia mais gente, menos gente, mais mulheres, mais homens, mas ia até madrugada. E eu muito cansado, eu me lembro como se fosse hoje, nunca tinha visto ninguém sendo batizado no Espírito Santo, não houve nenhuma doutrinação sobre o Espírito Santo naquela noite. E o pastor Jonathan também estava começando na obra de avivamento. Era um movimento muito grande do Espírito Santo, começou lá em Minas Gerais e veio para São Paulo, Paraná, e estava vendo, e o pastor Jonathan tinha ido nesses encontros e começou a oração por causa do que estava acontecendo com ele lá. E nesse dia eu lembro que tinha como se fosse uma madeira assim no meio, bem no centro da casa, não é esteio, uma sustentação assim, uma coluna de sustentação de madeira. Eu estava muito cansado, encostei levantei, estava todo mundo ajoelhado, eu cansei de ficar ajoelhado ali, me levantei e fiquei encostado naquela coluna. Devia ser por volta de 3h da manhã, 2h30, 3h da manhã. Quando eu fico em pé ali, olhando assim para frente, eu vi, parece que eu escutava o barulho, eu creio que eu escutei mesmo o barulho
como se fosse uma pomba. Ela batia as asas e vinha para o meu lado. Quando veio aquela pomba para o meu lado, eu nunca tinha visão nenhuma, nunca havia tido, e não estava nem buscando o Espírito Santo, eu estava ali orando, participando da vigília, que eu participava toda sexta-feira. O pastor Joed e eu, o Joed é irmão dela, eu conheci antes de conhecê-la, e nós participávamos todas as noites ali, toda sexta-feira, uma vigília até amanhecer o dia, e no dia seguinte eu tinha que trabalhar de novo. Aí eu estou ali, vem aquela pomba batendo asas, e veio para o meu lado. Quando ela veio para o meu lado, eu caí lá no chão, caí e fui me arrastando. Tinha uma mesa assim, eu enfiei debaixo daquela mesa, entrei debaixo ali, deitado de bruço, e a minha vontade era gritar, chorar, rir, fazer tudo aquilo que eu tinha medo, parece que foi saindo, e eu fui recebendo ali uma graça muito especial de Deus, embaixo daquela mesa. E eu chorava e fiquei assim, fora de mim. A gente chama isso de um arrebatamento de espírito, né? O corpo está ali, mas o espírito não está. Mas durante um tempo eu estava ali, eu estava ainda no corpo, mas tomado pela presença de Deus ali, aquela presença do Espírito Santo, e chorando, aquela alegria, tinha vontade de rir, mas rir alto, dar risada ali alta. Parece que veio, né, aquele negócio lá dos assembleianos, né, veio em mim também, e veio com muita força, né, e eu não aguentava segurar. Aí eu começava a orar, dá vontade de orar, um amor muito grande dentro de mim. Eu começava a orar por todos os amigos que eu conhecia e que eu queria muito evangelizar, parentes meus que não eram convertidos, orar por todos eles, tal. E aí fiquei ali, eu não vi o tempo passar. Para mim tinha passado uma meia horinha. Começaram a me tirar de lá, me puxaram de lá, porque já era 6h30 da manhã, era hora de eu estar voltando. Eu fiquei umas 3h30 ali debaixo, sem ver passar o tempo e sem sentir nada mais, não vi mais nada. Se alguém leu Bíblia, se falou alguma coisa, quem orou, quem não orou, eu não vi mais nada. Só fui voltar ao meu estado normal quando me tiraram de lá, e a minha vontade não era sair de lá, era a vontade de ficar lá mais tempo, né? E aí me chamaram dizendo que está na hora de você ir embora, você tem que trabalhar. E eu levantei ali, mas com uma vontade de não ir trabalhar, ficar ali orando mais, né? E eu fui, atravessava o Cianortense, eu ia lá para lá da chácara, eu passava por ali, ia lá para o colégio. Então eu passei naquele bosque, passei dentro daquele bosque que tem ali no centro de Cianorte, e passava ali, parece que eu estava voando. Quando eu levantava a perna assim para dar a minha a pé, devia dar uns 3 quilômetros mais ou menos, levantava a perna assim para dar a passada, dá a impressão que eu estava flutuando, né? Eu estava por cima da terra assim, eu não via onde eu ia pisar, não estava vendo nada, e vontade de glorificar o Senhor, de cantar, de sorrir, né? O tempo todo. Então mudou, eu fui, aí trabalhei até o meio-dia, depois eu tinha outros compromissos. Essa foi a minha primeira experiência do Espírito Santo, com o Espírito Santo. E eu não tive ali, não fui batizado. Eu acho que foi um começo do meu batismo, só um começo. E eu não falei língua estranha nenhuma, porque tinha aquele trauma todo. Mas como a gente vê no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, diz assim: recebereis poder, Atos 1:8, né, que fala, recebereis poder para testemunhar, e sereis minhas testemunhas. Então, uma das características de uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela tem poder para testemunhar. E eu não tinha esse poder, não tinha muita liberdade, não tinha nem vontade de ficar falando muito para as pessoas, né? Trabalhava com muitos alunos no colégio, e eu era respeitado por todos eles, era o aluno mais idoso, mas eu não tinha coragem de falar para nenhum deles. A partir dali eu comecei a criar coragem, e logo comecei a dirigir uma devocional com todos esses alunos lá no colégio,
e Deus começou a abençoar a minha vida. Mas eu passei ainda um tempo sem receber o dom de línguas, porque tem o dom de línguas que você recebe para continuar exercendo esse dom e edificando-se, falando língua estranha. E essa língua, conforme os estudos da palavra, é uma língua dos anjos, né? Porque quem fala essa língua, ninguém vai conseguir entender o que ele está falando, por isso que é estranha. E pode ser que alguém fale uma língua conhecida, um idioma, mas a língua estranha, como o dom, é uma língua que pode ser a língua até dos anjos. Fala a língua dos homens e dos anjos, diz a palavra, né? Então eu não tive esse dom, e nem como sinal do meu batismo eu recebi o dom, a língua estranha ali. Passou-se um tempo, e agora eu já estava casado, estava no meu primeiro campo, meu primeiro ano de pastorado. Eu estava em Perobal, a Júnia conhece lá e sabe dessa história. Eu estava num púlpito, um templozinho de madeira, e devia ter umas 150 pessoas, 180 pessoas, e era um meio de semana, e eu naquele púlpito ali, um púlpito de madeira. E eu tinha já um auxiliar meu, que eu tinha várias congregações, eu estava começando ali, mas já tinha 3 ou 4 congregações, e o pastor Jonathan recebeu no nosso presbitério do Brasil, um pastor auxiliar, e ele era meu auxiliar naquele campo, e ele que tinha pregado. Eu estava lá com ele, sentado numa cadeira lá no púlpito, e ele então deu uma palavra, um homem semi-analfabeto também, só sabia ler, mas aí aprendeu a ler na Bíblia, mas um homem que tinha o dom da palavra, e orava muito. Ele entregou então a palavra, uma mensagem muito abençoada, estava todo mundo abençoado, e estava terminando a reunião. Aí ele falou assim: agora eu vou pedir para o nosso pastor Celcino vai impetrar a bênção apostólica. Veja o que Deus faz, no final da reunião. E eu então cheguei ali no púlpito e levantei as 2 mãos para impetrar a bênção apostólica. Eu comecei assim, falando aquelas palavras bonitas, porque a gente tinha até bênção apostólica, mas não tinha apóstolo. E hoje Deus está trazendo essa visão apostólica para as igrejas evangélicas do Brasil e do mundo. Hoje são quase 30.000 apóstolos já em todos os países que têm apóstolos, e eles estão registrados nessa coalizão apostólica. Mas naquele tempo não tinha, a gente nem conhecia isso, era só a bênção apostólica. E eu era o pastor novo, recém-ordenado, primeiro ano de ordenação, e estava impetrando a bênção apostólica. Quando eu sou assim, com a minha mão levantada e impetrando a bênção, o púlpito aqui, aquela partezinha saliente aqui em cima, uma madeira, acho que não era uma madeira tão resistente, e assim com as 2 mãos levantadas, eu tive uma visão, como se fosse longe, uma chave, aquelas chaves de barracão, chave de ferro grande assim, lá muito longe eu vi a chave, e ela veio fazendo assim, nessa posição, ela vinha assim, e à medida que ela ia rodando assim no ar, ela ia crescendo, e quando ela chegou perto de mim assim, aquela chave, ela estava maior que um homem. Eu falei: essa chave vai cair na minha cabeça. O que passou na minha cabeça na hora, vai cair na minha cabeça e eu estou morto. Quando eu pensei isso, eu desci as 2 mãos, eu quebrei o púlpito no meio, e caí ali e não vi mais nada. Tive um arrebatamento de espírito. Eu acordei ali meia-noite, e era mais que 9h30, no máximo 10 horas, não sei que hora que era muito bem, não lembro, mas eu acordei mais de meia-noite. Eu estava ali, tinha muitas pessoas ajoelhadas em volta, e eu acordei falando, eu voltei ao meu normal, eu tive arrebatamento de espírito, voltei ao meu estado normal. Eu estava falando uma língua estranha, eu não estava buscando nada, eu estava ali me entregando ao Senhor, e entregando a bênção apostólica para as pessoas que estavam ali.
eu comecei a falar uma língua estranha que nem eu sabia o que estava falando. Foi a primeira vez que eu falei língua estranha, e dali para frente eu fui exercitando o dom de língua estranha. Hoje eu posso falar qualquer tempo, porque nós temos hoje, por causa da nossa tradição errada, tem que esperar assim uma visitação especial de Deus, o que impede a gente dessa comunhão, e a gente não fala língua estranha, e não recebe outros dons, porque nós pensamos assim, eu não estou preparado, tem que preparar, e a gente pensa que Deus vai chegar assim, vai abrir a boca da gente para falar. Deus não vai abrir sua boca nunca, você tem que abrir a boca. O Salmo 81:10 fala isso, abre a tua boca que eu vou enchê-la. Então você fica de boca fechada aí, que Deus não vai abrir sua boca não. E eu então hoje, louvado seja Deus, eu tenho alguns pastores que, quando eu estou perto deles, eu fico muito abençoado, porque eles têm muita liberdade, mais do que eu. Eles estão embaixo de um chuveiro, tomando banho, eles estão andando por dentro da casa, eles falam língua estranha, não fica esperando, eu vou ajoelhar, vou ficar uma meia hora ali, vendo se de fato eu vou ter uma comunhão, para começar a falar, não, comece a falar língua estranha, você está lá, a senhora está lá no fogão, vai falando, deixa extravasar de dentro de você. Não é o Espírito Santo que vai vir abrir sua boca e colocar coisa na sua boca, você tem que falar, abra a boca e fale, e aí você vai ter uma experiência de poder crescer quanto mais você ora em língua estranha, mais você se edifica, você se enche, você vai se enchendo, e por dentro você vai ficar tão cheio, que aí você pode ter uma visão profética, pode ter uma revelação, pode ter um discernimento, pode ter outros dons, mas a língua estranha é o único dom do Espírito que entra em você, e que vai então edificar você, fortalecer você, e você sabe até quando você está mais fervoroso ou menos fervoroso, quando você tem essa liberdade de abrir a boca e falar no Espírito, falar língua estranha, falar em outras línguas, amém? Escute o que a Júnia teve uma situação muito parecida, e nós queremos daqui a pouco orar com vocês também. Eu poderia contar mais umas 3 ou 4 experiências que marcaram a minha vida, mas talvez eu fique só nessas 2, e eu quero depois orar mais com vocês. A Júnia tem uma experiência, nós nos casamos, e teve o ano de 65, a Júnia foi estudar num seminário, estou adiantando a palavra dela aqui, e ela era muito nova ainda, e não tinha experiência nenhuma, como eu também não tinha, com o Espírito Santo. E ela foi então para esse seminário, e era um seminário tradicional de uma denominação, que eu não vou nem falar o nome dela, mas e o pastor Jonathan que encaminhou a Júnia para lá, e me encaminhou para um outro seminário. E então nessa altura eu saí de Cianorte para estudar nesse outro seminário, e ela foi para um outro seminário. Nós já estávamos começando o nosso namoro, que começou em 64, aí 65 foi esse, e aí eu fiquei sabendo que o pessoal lá ficou sabendo que eu havia tido aquela experiência com o Espírito Santo, e que eu era pentecostal, e ela não era. Então ela foi recebida lá, mas eu não podia nem visitar lá, não podia nem ir lá conversar com ela. Aí por que estou falando isso? Então nós éramos namorados, começamos no final do ano de 64, o ano de 65 nós nos encontramos 3 vezes no ano, em janeiro, no mês de julho, que era férias dela, que ela veio para casa, e depois no final do ano. Então não tinha telefone, eu mandava uma cartinha para ela, né? Lá de onde eu estava, em Arapongas, mandava cartinha para ela, lá no seminário dela. A cartinha levava quase um mês para ir lá e voltar. E um pouco era preguiça dela de escrever, né? E um pouco ela estava começando, então não sabia nem muito bem o que escrever. Eu me lembro que namorado, né? Eu
Eu tinha certeza que ela seria minha esposa, e desde que nós começamos, foi muito difícil, mas eu sabia que a gente nós íamos nos entender, íamos nos casar, porque Deus já tinha colocado isso no meu coração. Aí eu colocava lá, falando aquelas palavras bonitas, né, que o namorado fala para a namorada, e eu pensei assim, ela vai responder a minha carta e vai colocar lá assim, meu bem e tal, meu amor, né? Aí ela escrevia assim, como se estivesse escrevendo para uma pessoa estranha, e lá no fim ela falava assim, como é que se colocava lá? Lá ela terminava a carta dizendo da sua irmã em Cristo, Júnior, né? Falando, da minha irmã em Cristo, eu posso receber de outras irmãs em Cristo, não precisa ser você, esperar 3 meses para receber uma carta, esperar e receber a carta dele. E então os líderes dela não deixavam ela nem falar comigo, eu não podia ir lá, e nós então, a gente brinca de vez em quando, né, que hoje os namorados ficam agarrados o tempo todo, dá até um trabalhão para os pais, porque é de manhã, é de tarde, é de noite junto e não quer separar. Nós ficamos um ano inteiro para encontrar 3 vezes, em janeiro, julho e em dezembro nas férias. Hoje é todo dia, toda hora, 3 vezes no dia talvez eles encontram, né? E aí o casamento não dá certo ainda, porque já começa errado, né? Então nós temos que mudar essa nossa estratégia, e Deus sabe disso. Então a Júnia, ela veio do seminário, ela ficou lá só 1 ano, eu também só estudei em Arapongas 1 ano, e em 66, o pastor Jonathan, que era o nosso líder presbiterial, ele nos convocou de volta para Cianorte, porque já estava começando o seminário de Cianorte, hoje da Igreja Presbiteriana Renovada, mas foi ele que fundou, e eu ajudei a fundar. Então ele nos convocou de volta, nós chegamos para lá. Ela não podia, ela não suportaria nem eu falar nada de doutrina do Espírito Santo para ela, porque ela aprendeu tudo o que eles ensinaram para ela lá. E ela vai contar então para vocês agora o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1960. Nós nos casamos em julho de 66, e então setembro, um mês depois, 7 de setembro, nós estávamos numa oração, e escute o que ela vai falar para vocês. Paz do Senhor, amados. Eu só explicar por que a minha carta era assim, porque eu não gostava dele. Ele gostava muito de mim, mas eu ainda não conseguia gostar dele, né? Então, eu falava aquilo que estava... mas então não conseguia. Eu era muito nova também, não tinha experiências. Mas aí depois Deus foi trazendo, né? Revelando. Eu orava, uma coisa que eu fazia sempre para o meu casamento era oração. Para que Deus não queria um rapaz crente, eu queria um rapaz apaixonado por Jesus. E Deus preparou esse rapaz lá no norte de Minas Gerais e trouxe para o Paraná e trouxe perto de mim. E assim nós nos casamos há 56 anos já. Mas então, nesse dia, 7 de setembro, nós tínhamos 1 mês casados, e nós fomos morar dentro desse seminário, lá em Cianorte, que estava começando. Tinha só um prédio com as salas de aula. E nós viemos morar dentro de uma sala de aula. Minha primeira casa foi uma sala de aula. E eu morava numa casa muito boa, lá no centro da cidade. E até hoje eu penso que foi uma loucura minha. Sair daquela casa boa para morar dentro de uma sala de aula. E o pastor falou assim, quando vocês casarem, nós vamos... O prédio, o alojamento das moças, era bem... os dormitórios e no meio um corredor bem grande. Então ele ia fazer 2 quartos, com o corredor seria a nossa casa, 3 cômodos. Mas não fez. Então nós chegamos, casamos... Não tinha. Quando nós chegamos para mudarmos para lá, eles foram pedir para a gente antecipar o casamento, para morar dentro do seminário, para cuidar da ordem, né? Que era muito alunos, rapazes e moças chegando, e tinha que ter um casal lá. E o casal foi nós, né? Nós casamos para morar dentro do seminário. Disciplina interna. Eu cuidava das moças, ele dos rapazes, da cozinha, do alojamento, de tudo. E eu era muito nova, com 17 anos e meio, pensa, cuidava da minha casa, da igreja, estudava. E assim, Márcia, por isso que eu estou meio elétrica até hoje, eu sou muito rápida, faço assim muita coisa, porque desde pequena eu fui treinada a servir, a trabalhar em vários setores, né? Graças a Deus,
Deus nos deu a bênção de vencermos, né, até aqui. E aí, amados, nesse dia, um moço, nós tínhamos assim, bem, o seminário era uma mata. Foi cortado as toras, né, as árvores, e tinha as toras que a gente ia lá fazer oração, sentado naquelas toras, fazer a sós com Deus, no meio daquelas toras novas cortadas. O Cianorte era tudo, 60 anos atrás, era tudo região rural, mata, muita mata. E aí os meninos, um rapaz entrou na mata mesmo, aí do lado tinha uma mata. Nós tínhamos um quarteirão que era do seminário, e logo em seguida já era mata. Ele entrou para orar, esse rapaz, e deu meio-dia, mais ou menos, né? 3 horas da tarde, foi orando, ele não conseguia sair de lá. Aí outro rapaz foi outro, de repente os rapazes, estavam todos lá, no meio da mata, orando. E aquele barulhão, e as moças queriam ir também, e eu tentando segurar as moças, porque não podia ir, não podia ficar lá junto com os rapazes, já estava de noite, né? Eu tentando segurar, e eu chamava as moças de volta, aí eu falei para ele, deixa eu entrar com as moças, que eu não consigo segurá-las. Eu preciso entrar, né? Mas nessa altura, amados, eu era ainda bem tradicional, porque eu também sou de berço presbiteriano, né? Meus avós eram meus pais, e eu estudei nesse colégio que era bem contra a obra do Espírito. Isso tudo atrapalhou muito, né? E aí eu não consegui segurar as moças, entramos. Aí eu falei, eu fico para baixo e você fica lá em cima com os rapazes. Nessa altura, irmãos, a notícia correu na cidade, e o pessoal da cidade, os vizinhos vieram, os rapazes pregavam o evangelho para os vizinhos aceitavam Jesus. Foi coisa muito linda que Deus fez. O principal objetivo de nós sermos cheios do Espírito Santo é para testemunhar, né? Eu ia ler um versículo aqui, mas está no Novo Testamento, no Antigo Testamento, sobre o poder que nós recebemos para testemunhar de Jesus. Essa é a finalidade. Por que você está aqui? Por que você não morreu de Covid? Quantos perderam parente aqui de Covid? Alguém perdeu parente aqui? Na nossa igreja nós perdemos 3. Aqui alguém morreu aqui da igreja? Morreu 3 também. A sogra do meu genro morreu de Covid, né? Um irmão muito abençoado, uma outra irmãzinha, 3 bem chegados morreram. E por que você não morreu e nem eu? Você já perguntou isso? Porque o Covid falou que era mais idoso, para ter cuidado. Não, morreu muita gente nova. Morreu muita gente nova. Mas, amados, porque Deus tem um plano na sua vida. Você não está aqui porque você é melhor, porque é bonzinho, porque Deus te ama e tem um propósito para você aqui. Um plano para você aqui. Mas esse plano só se cumpre com você cheio do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que veio lá no dia de Pentecostes e veio para outros e tem vindo até hoje, ele vem com propósito. Jesus falou, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Olha, gente, que coisa linda. Vocês não vão ficar, eu vou mandar o Espírito Santo para cuidar de vocês, para fortalecer vocês, para dar poder para vocês, coragem. Eu falo com as pessoas, falar de Jesus, falo, pastor, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não tenho coragem, eu não sei falar. É um monte de desculpa, porque não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está bem, quando aceita Jesus, ele vem morar em nós. Mas ele está assim, bem sem força, né? Bem sem ação, porque nós não damos liberdade para ele. E tem um versículo que fala, desenvolvei a vossa salvação, crescei, né? Crescei, nós temos que todo dia, como o povo comia um maná fresquinho, Deus tem coisa nova para você todos os dias. Todos os dias. E aí eu entrei com as moças lá. Entrei para baixo. Irmãos, mas eu não conseguia segurar essas moças. E eu tentando segurar, e já estava escuro, e os rapazes gritavam muito. Um rapaz pegava numa árvore daquela, Márcia, e abraçava a árvore, pastor Silas, e gritava, Deus, eu não aguento mais. Era muito poder, coisa mais linda. Os vizinhos vinham, eles pregavam para os vizinhos choravam, caíam de joelhos, eles oravam pelos vizinhos. Foi lindo o que Deus fez aquela noite. E eu ali com as moças, de repente, quando eu consegui juntar as moças assim num canto, eu só vi que eu entrei com elas e fiquei num canto e não vi mais nada. Quando consegui sair de lá da mata, já era mais de 2 horas da manhã, toda mordida de formiga, que naquele tempo eu ainda não usava calça comprida, né? Eu lá com as perninhas ali, caí em cima de um formigueiro, gente.
Acho que Deus falou, você é muito durona, você não acredita muito, você é muito... Vou dar essa prova para você. E eu caí em cima de um formigueiro, pastor, e eu fui ali, eu cantava, eu glorificava, eu chorava. Meu irmão, pastor Joed, morava no centro da cidade, veio para lá. Quando ele chegou, que ele me abraçou, ele recebeu também. Aí nós ficamos ali no pátio do seminário, dentro das salas de aula, e aquilo foi, madrugada dentro, nós orando. Ali, amados, começou um grande avivamento na região toda. A notícia correu. Na mesma noite, um presbítero nosso, que morava num sítio a uns 10 quilômetros, mais ou menos, recebeu lá na casa dele, sozinho, o irmão Veloso, muito conhecido. Deus usava muito aquele irmão para profecias, em revelações. E ele dormindo, ele profetizava, dormindo. Uma coisa muito estranha mesmo. Era um homem cheio do poder de Deus. Hoje, os filhos dele, todos os filhos são pastores. Então, a função, a proposta de Deus... Se você fala, pastor, eu não tenho coragem. Então, por que você não evangeliza um vizinho, um colega de trabalho? Tem gente que trabalha numa empresa e ninguém sabe que ele é cristão. Tem um filho que não é cristão, ele não paga o preço, não tem coragem de pagar um preço de jejum, de oração pela salvação do filho. Um pai, ou uma mãe, ou um tio, ou uma avó. O primeiro campo nosso é a família. Nós ganhamos a nossa família para Jesus. E essa coragem, esse amor, o que o Espírito Santo faz? Nos dá paixão pelo perdido. Você fica apaixonada, cheia de amor por aquela pessoa. E nada te segura. Nesse período de tratamento que eu tive, irmãos, eu tive tanta experiência linda de falar de Jesus. E Deus colocava um amor no meu coração. Eu fiquei internada em casa pelo Dom, um departamento da Unimed, tomando antibiótico. E todo dia os enfermeiros iam lá. Os enfermeiro, aplicar um antibiótico. E uns 40 minutos que eles ficavam ali, eu falava de Jesus, eu orava com eles choravam. E no fim eles não queriam terminar. Terminou, ai que dó, eu não queria sair daqui. Ai que bom que foi ficar aqui. Então, amados, Deus me dava uma mão, chegava a primeira coisa, aonde eu vou? Eu não consigo ficar sem falar no mercado, na academia, para professor, para colegas. Eu falo de Jesus, porque Deus colocou no meu coração esse amor pelo perdido. E esse amor é o Espírito Santo que dá, né? Essa coragem, né? Esse ânimo. Você não tem vergonha de falar de Jesus. Primeira coisa, você já conhece Jesus? Você já conhece Jesus? É assim que eu começo. Jesus te ama. Você é muito precioso. Deus tem um plano na sua vida. Aí é quem que não aguenta, né? Jesus te ama, você é muito precioso, a pessoa já começa a chorar. E aí eu entro com a palavra de Deus. Então eu quero fazer um desafio para você, que não tem conseguido falar de Jesus. Você fala, pastor, eu não sei, pastor, eu tenho medo, pastor, eu não tenho coragem. Busca o Espírito Santo. Busca ser cheio do Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero. Vem, Senhor, sobre mim, eu quero mais. Em nome de Jesus, amados, queridos, vamos crescer, vamos ser cheios, vamos ser apaixonados por esse Espírito Santo, cada dia mais. Isso que ele falou, né? Vai, desenvolva, canta, né? Adore ao Senhor, levanta a sua mão, tudo que você fizer, faça para Ele, faça com amor, faça com alegria, né? E Ele vai te honrar, Ele vai te usar. Você vai ter muita alegria de ver as pessoas se convertendo. Eu faço casa de paz, nós fazemos muito lá casa de paz, que é uma série de ministrações na casa. Então, às vezes eu faço 2, 3 ao mesmo tempo. Ganhei famílias inteirinhas. Eu ganhei uma mulher, amados, que ela ajudava o padre a fazer a missa. E aí ela leu, eu fui indo, ela leu na Bíblia dela aquele texto que fala quando Paulo chegou pregando e Demétrio ficou muito bravo, que daí ele não ia ter mais, ninguém ia comprar mais as imagens, que ele era fabricante de imagens, né? Ela pôs a mão na cabeça e falou, meu Deus, não acredito que eu fui enganada. Eu fui enganada, caiu a máscara dela assim na hora. A família todinha se converteu. Amém. Então, queridos, você vai ser um crente feliz. Não vai ser aquele crente morno, aquele crente que vem na igreja, tem coragem de levantar a mão, não fala aleluia, não fala glória a Deus, assim, aquele crente morno. Você vai ser um crente fervoroso. Amém? Você vai ser um crente alegre, porque você vai estar cheio. E o que a Bíblia fala? A boca fala? O coração está cheio. Se o coração está cheio de futebol, você vai falar de futebol. Está cheio de novela, você vai falar de novela. Está cheio de que mais? Das coisas da internet, lá do TikTok, do não sei do que mais lá. Você vai falar o que você está cheio.
Seja cheio do Espírito Santo. E você vai falar de Jesus, que essa é a ordem que Ele deixou para nós. Ide pregai, não é, Márcia? E o primeiro campo é a sua casa, os seus vizinhos, sua cidade. E aí vai até, né, olha, os ciganos, né, o mundo inteiro é o campo que Deus tem para nós. Amém, amados? Amém. Amém, aleluia. Que coisa boa, né, ouvir. Então a Júnia é sempre animada assim, e Deus tem usado muito a vida dela. E ela não consegue nem parar muito em casa. Ela vai para um vizinho, vai para outro, que elas cuida das pessoas idosas, cuida de doentes e etc, né? E eu estava então lendo aqui, sobre o Pentecoste. Chegando o dia de Pentecoste, estávamos todos reunidos num só lugar. Olha que coisa bonita, né? De repente veio do céu um som. É bíblico isso. O som é um barulho. Tem um barulho aqui dentro. Não é ninguém jogando pedra, não é caindo nada lá de cima, nem forro, nada. Veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. É o dia de Pentecoste. A festa de Pentecoste, deixa eu colocar isso para vocês, é a segunda maior festa judaica. Das 3 maiores, ela é a segunda maior. E a palavra Pentecoste vem de um verbo grego, vem do termo grego penta, que quer dizer 50º dia depois da Páscoa, né? Então Jesus veio e ele morre, depois vem aquele período que os católicos chamam de quaresma, né? E são 40 dias, e aí Jesus sobe ao céu. E ele então envia o Espírito, pediu para os discípulos, como a pastora Márcia falou, vocês fiquem em Jerusalém, porque eu vou mandar, o Espírito Santo vai vir. Quando você pega o livro de Coríntios, capítulo 15, você vai perceber que os discípulos de Jesus, ele apareceu a 8 grupos diferentes. Ele aparece a um grupo de discípulos, mais de 500 discípulos, de uma vez só, ele aparece. E aí eu não sei quantos que se reuniram, porque ele deu a ordem para todos, vocês fiquem em Jerusalém, porque o Espírito Santo vai vir. Fiquem e não saiam nem para evangelizar, para fazer nada, porque é o Espírito Santo que vai capacitar vocês. Interessante isso, né? E então, quando o Espírito Santo veio, quantas pessoas estavam no cenáculo da oração, no local de oração? 120. Se tinha mais de 500 só numa das aparições dele, dá a impressão que Jesus devia ter mais de 1000 discípulos, que ele apareceu aos discípulos, os 12, apareceu aquelas mulheres, apareceu tanta gente que comia o pão que ele multiplicava e participava de ressurreição de mortos. Era muita gente. Ele apareceu num grupo de mais de 500 irmãos de uma só vez. E agora só 120 ali. Acho que alguns ficaram o primeiro dia, acho que não vai vir não, é assim que a gente pensa, né? E o segundo dia, terceiro, foi diminuindo. Quando o Espírito Santo veio, ele veio na hora certinha, ele veio no 10º dia após a Páscoa, que é a 40ª semana, 49 dias se passaram, aí vem o dia em que havia aquela festa enorme, que é o Pentecoste, que era a reunião de pelo menos 3 festas, a festa das semanas, né, 7 semanas, a festa das primícias, e então era um conjunto de festas no mesmo dia. E festa das semanas eram 7 semanas. Primícia é porque ali eles traziam parte da colheita, que eram os primeiros frutos, e entregavam ali para os sacerdotes e consagravam a Deus toda a colheita, todos os bens materiais da colheita, dos cereais, do trigo,
de toda a produção da lavoura, era consagrada ali, era uma das festas mais importantes. E nesse dia em que nós comemoramos então o Pentecoste, se reuniam as pessoas de todas as nações. Escute bem, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Cada um tem que ter a sua experiência. Cada um tinha 120. Veio uma língua de fogo sobre cada uma dessas pessoas. Foi vista, eles viam assim, a língua de fogo vindo. E então cada um tem que ter a sua experiência. Não basta, o fulano é muito experiente, ele tem o batismo. Cada pessoa que busca, que se entrega a Jesus, precisa ser batizada no Espírito Santo, ter a sua experiência. O fogo tem que vir sobre a cabeça dela também. Amém, queridos? Não é só sobre alguém, não. Hoje a gente fica muito, o pastor é muito abençoado, ele vai pôr a mão na minha cabeça, vai curar. Não, você pode curar o enfermo que está perto de você, lá na sua casa, na sua vizinhança, você pode falar a língua estranha no seu quarto de dormir, você pode profetizar na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho. Você pode, porque o Espírito Santo vem sobre você, e é Ele que dá os dons, é Ele que distribui os dons espirituais, e Ele distribui segundo cada um, a necessidade de cada um. E o texto continua dizendo assim, falavam em Jerusalém, olha aí, em Jerusalém, estavam reunidos judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo, Então, Deus é um Deus estratégico. Deus espera essa festa importante em Jerusalém, espera essa festa tão importante, quando o povo de Deus, que estava espalhado por todas as regiões do mundo, vinham para a festa ali. E aí então ele batiza essas pessoas com o Espírito Santo, e elas começam a falar uma língua estranha, que um falava aqui, o outro que não estudou essa língua dele, começava a escutar lá, escutava na linguagem dele, e assim foi um rebuliço tão grande, que houve um alvoroço na cidade, muita gente chegou lá confusa, e eu não tenho tempo para falar aqui, porque eu precisaria mais 1 hora para falar sobre isso, mas então reúne uma multidão. Os estudiosos dizem que possivelmente tenha se reunido aí mais de 5, 6 mil pessoas, porque quando Pedro então escuta um falando, outro falando, porque tem muita gente xereta que não sabe o que está falando, mas quer falar, eles estão bêbados, está tudo falando uma língua aí que ninguém entende, enrolou a língua deles, e eles estão todos bêbados. Aí o Pedro levanta e fala assim, não, minha gente, estão enganados. Era de manhã, 9 horas da manhã, e o Pedro então fala assim, olha, vocês estão enganados, porque de manhã os judeus jejuam nesse dia, todo mundo está jejuando, ninguém bebeu nada, nem vinho, nem bebida alcoólica nenhuma, não tem ninguém bêbado. Eles até sabiam o comportamento de bêbado, mas não sabiam o comportamento de crente. Crente não fica bebendo, não fica bêbado em lugar nenhum, não fica embriagado com bebida alcoólica, ele se embriaga do Espírito Santo, e isso é bastante, é maior do que cachaça, é maior do que tudo. Então ele falou assim, olha, vocês estão enganados, este povo que está aí falando essa língua estranha, esse povo está sendo tocado pela presença de Deus, está se cumprindo uma profecia de Joel, está se cumprindo a promessa de Jesus, e nós estamos recebendo aqui o poder de Deus, isso é Deus aqui. E aí aquele povo começou, o que nós temos que fazer para receber também? Aí Pedro prega, explica para eles, e de repente eles começam a se converter, e no mesmo dia se converte quantas pessoas? 3 mil pessoas num dia. Se o apelo alcançou 3 mil, os estudiosos dizem que pelo menos o dobro devia ter ali, aquela alvoroço, aquela multidão, parecia a motociata do Bolsonaro, aquela multidão que ninguém podia nem contar, aquela multidão, aquele alvoroço de gente, não era política, não era nada, mas era o Espírito Santo que estava vindo ali. E aí 3 mil pessoas, de manhã
a congregação era composta de 120 pessoas só. À tarde eles tinham 3.120 pessoas. E nos primeiros 6 meses de vida da igreja, 50% de toda a população já estava sendo evangelizada. A igreja cresceu com o Espírito Santo. É para isso que veio o Espírito Santo, para a gente se converter, para a gente salvar pessoas. Amém, queridos? Que coisa boa. Então eu quero deixar isso para você. E olha, não sei se vocês já perceberam, quando tem uma pessoa cheia de Deus, é claro que ela vai ter muita graça de Deus para fazer, para falar, para lidar com seus familiares, seus vizinhos. Vem gente de longe para aquela pessoa orar por ela, procura, liga. A gente não dá conta de atender. Eu não tenho atendido, porque não tenho tido tempo, eu não paro nem no escritório, nem em casa quase. A Júnia não dá conta de atender quantas pessoas que ligam para ela, para atender. O povo está perecendo, porque eles não têm uma outra alternativa. E eu queria hoje deixar essa palavra para vocês. E é claro que eu fiquei um pouco preocupado e não tive liberdade de fazer o ato profético que eu queria fazer. Mas eu vou ler o texto profético aqui para vocês. Sabe qual é o ato profético que eu faço? Eu faço um ato profético assim, a pessoas que já têm o batismo no Espírito, mas que estão assim apagadas. Outras, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, mas eu nunca falei língua estranha. Ou eu nunca tive experiência nenhuma. E aí eu chamo essas pessoas para frente e vou orando com elas. Eu estou vendo que vocês até espaçaram bastante as cadeiras, está todo mundo de máscara, parece que houve uma resolução aí da gente, né? E eu não quero desafiar vocês a isso hoje não. Eu queria fazer isso, mas eu prefiro, não tive liberdade de fazer. E eu chamo então as pessoas para frente. Os primeiros 12 que vêm, eu tiro essas cadeiras, foi para lá, e os primeiros 12 que vêm, fica mais 12 pessoas abençoadas, os pastores geralmente ficam atrás, e eu vou tocando na mão delas, e elas vão caindo, a maioria cai, eu não mando ninguém cair, mas quando eu toco assim, ela recebe um toque de Deus e ela cai, e muitas delas começam a falar língua estranha, são arrebatadas, outras são batizadas no Espírito, e aí aquelas 12 levantam, a gente levanta, porque a gente fala assim, mas não precisa cair. Não precisa mesmo não, mas a pessoa não consegue ficar em pé, é melhor cair do que ficar segurando. Então a pessoa vai ao chão. E há um cântico que a gente conhece, que diz assim, todo inimigo de Deus, eu não sei muito bem cantar, mas todo inimigo de Deus caia por terra agora todo inimigo de Deus. Então quando a pessoa cai, nós estamos profetizando assim, e foi Deus que me mandou fazer isso. Quando estamos profetizando, caia todo inimigo de Deus. Aí você fala assim, mas ele vai cair, então deixa cair só ele. Tinha 2 homens orando assim, né? E um deles tinha um grupo orando. E aí um deles estava orando assim, Deus, pega os meus pecados e joga no fundo do mar. E tá orando assim. Aí o outro falou assim, Deus, pega ele com roupa e tudo e joga ele no fundo do mar, porque se é ele que está no pecado, o pecado está dentro dele, então tem que pegá-lo com o pacote inteiro e jogar no fundo do mar. O camarada queria que Deus pegasse os pecados dele para jogar no fundo do mar. Aí ele arruma outros pecados depois, então tem que pegar o camarada e jogar esse camarada na água e deixar que ele vá morrer, né? Isso fala também do batismo. Então quando a gente fala assim, caia por terra agora os inimigos de Deus, e a pessoa vai caindo, cai. Eu já orei assim para pessoas, grupos grandes, de cair 100, 150 pessoas de uma vez, e elas vão cair. Então primeiro a gente ora por aqueles 12, e aqueles 12 que estão ali, problemas sentimentais, problemas de ansiedade, muitos problemas emocionais e físicos, doenças físicas. Muitas pessoas caem ali com essas doenças emocionais e físicas,
e outras caem até por endemoniamento também. E a gente profetiza: caia por terra e não se levantem mais os inimigos de Deus. E aí nós pegamos aquela pessoa, de 2 em 2, pega cada pessoa e levanta a pessoa e profetiza assim: você está sendo levantado para uma nova dimensão de vida, você vai ter uma nova dimensão de vida, vai enxergar tudo diferente, a sua vida nunca mais será a mesma. Profetizando para cada pessoa. E a gente fica às vezes 2, 3 horas fazendo esse trabalho. Então chegamos a orar por 100, 200 pessoas numa noite só. Eu já fiz isso muitas vezes, dá um resultado extraordinário. Depois as pessoas vão testemunhando: eu fui para casa aliviada, aquele sentimento de mágoa, de tristeza, de dor que eu tinha, acabou, eu estou livre, estou aliviado, fui curado naquela noite. Mas você pode fazer isso. Chega, não saia daqui hoje sem ser curado, sem ser abençoado. Amém, queridos? Eu vou pedir que vocês fiquem em pé comigo agora. Bendito seja Deus, bendito seja o Senhor. Então é esse ato profético que eu faço, e a base está aqui. Mas onde é que o senhor arrumou isso? Bom, deixa eu mostrar para você aqui. No livro de João, o Evangelho segundo João, no capítulo 20 de João, veja o que acontece aqui. Louvado seja Deus. Se vocês ficarem com muita dúvida aí, depois vocês procuram o pastor Silas, que ele vai explicar isso para vocês. O que é? O pastor Hélio, né? O pastor Hélio, o pastor Silas, os outros pastores, né? A Hilda também deve explicar bem isso para vocês. Mas veja o que está escrito aqui, neste capítulo, que é João 20, a minha Bíblia está com umas folhinhas bem amassadas aqui, mas veja bem, está escrito assim: ao cair da tarde daquele dia. Olha que crise, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana. Que dia da semana é hoje? Primeiro dia da semana. Domingo é descanso, dominicos, que sabaton, tanto sabaton como dominicos, quer dizer descanso. Então hoje a gente não descansa no sábado, porque o sábado está muito ligado à aliança do Antigo Testamento. Nós descansamos na nova aliança, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E então a gente vem para o primeiro dia da semana, e aqui está os discípulos. Jesus já tinha morrido, estava naquele período aparecendo para um, aparecendo para outro, etc. E eles então estavam envergonhados, porque a frustração deles era tão grande, porque deixaram suas famílias, deixaram seus trabalhos, deixaram tudo para seguir Jesus. Agora Jesus foi morto, e eles estavam, além de envergonhados por aquela situação que aconteceu, estavam com medo, porque se os judeus pegaram o nosso líder e mataram o nosso líder, o que eles vão fazer com a gente? Estavam todos muito preocupados, entraram para dentro de uma casa e trancaram as portas. Tem muita gente que estão com portas trancadas, com medo disso, medo daquilo, medo do Covid, medo do não sei de quê, medo do Satanás, medo do vizinho, medo do escuro, medo de passar fome. Muita gente está com medo, e assim eles estavam. Isso é crise, e o Brasil todo está assim, o mundo inteiro está nessa crise política, financeira, na área da saúde, né? Então, olha, no cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, portas fechadas por medo dos judeus, portas trancadas, Jesus entrou. Aleluia, Jesus chegou. Amém, querido? Olha aí, Jesus entrou, ressuscitado agora, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Aleluia, que coisa boa, né? Paz seja com vocês.
E aí ele disse no verso 20: eu tenho dito isso. Mostrou-lhes as mãos, ali a mão dele cheia, onde havia sido pregado aquele cravo, mostrou a mão dele, que disse: olha, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado onde colocou aquela lança, que ele foi furado de um lado para o outro, o sangue foi jorrado ali. Os discípulos se alegraram, fale comigo, os discípulos se alegraram, vendo o Senhor, aleluia. Os discípulos se alegraram quando viram Jesus. Quando é que a gente vai ficar alegre? Quando a gente vê Jesus. E aí, como é que a gente vê Jesus? Pelos olhos da fé. Ele está aqui. Você crê que Ele está aqui? Ele está aqui. Ele está na sua casa, Ele está com você, aleluia. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. E Ele disse assim: assim como o Pai me enviou, eu os envio. E veja o que Ele faz aqui. E com isso soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Olha aí, deu um sopro, e todo mundo receba o Espírito Santo. E eles não receberam. Aí tinham que ficar lá no cenáculo da oração por 10 dias, e no final dos 10 dias, era um ato profético. Jesus estava profetizando: vocês vão receber, fiquem lá, não saiam de lá, porque o Espírito Santo vem. E eles estavam todos reunidos. Então Atos fala isso. E aí veio o Espírito Santo, conforme Jesus havia prometido e havia profetizado. O Espírito Santo está vindo. O Espírito Santo vem sobre você. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Levante a sua mão direita bem alto, fique ela levantada. Glorifique o Senhor agora. Aleluia. Alegre-se na minha presença, diz o